Olá, seja bem-vindo. Tudo certo por aí? Tá me contando como foi seu dia? Oi, 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 Márcia, oi, Alan, bem-vindos. Hoje eu preparei até um roteirinho pra nossa live, pra gente não se perder. Tava aqui olhando umas imagens, dando uma revisada. Olá, Santiago, bem-vindo. O que eu ia dizer? Olá, olá, tudo bem? Todos bem? Todos prontos? Gente, eu preparei aqui então um roteirinho para nossa live e vamos começar falando de animais que não são tão interessantes assim, mas eu vou esperar mais uns 5 minutinhos e aí eu começo a falar. Organizando obra, tanque, colheita e contas. As contas não param de chegar, né, Márcia? Eu queria que elas parassem em algum momento. Eu não sei, assim, as contas, você sabe, um dia você fica sem olhar para elas, no dia seguinte parece que elas acasalaram e se reproduziram, não tem explicação do tanto que surge. Mas vão aproveitando, vão me contando se vocês têm alguma curiosidade específica. Se vocês têm alguma curiosidade específica, que aí eu tô aqui com o computador aberto, que aí eu já vou pesquisando aqui, tirando alguma dúvida, tá? Gente, sabe quando eu falo que tô sempre, né, enfatizando que o bambu, para poder colher, ele tem que estar maduro e que a gente identifica um bambu maduro através da presença de líquens? Descobri hoje, né, eu tinha desconfiança, só que, assim, química nunca foi meu forte, tá bom? Eu sou uma artista, não uma química, né? Olá, seja bem-vindo, Ricardo. Eu descobri que os líquens, ele é um fungo. Ele se origina de um fungo, só que é tipo um romance entre o fungo e uma alga, uma coisa assim. E ele é extremamente resistente. Bem-vindo, Eliane. Seja bem-vindo. Então, é um fungo do bem, assim, é um filho de fungo, né, o líquen. Ele é um indicativo que o bambu, ele tá pronto para ser colhido. Então, eu vou começar falando dos fungos, especificamente. Se bem que não deu ainda 5 minutos, né? Vou esperar mais um pouquinho. Mas quem tá ali no grupo do WhatsApp, né, do nosso grupo lá da família Mambu, viu que surgiu um assunto muito interessante, né? Assim, bem-vindo, Rodolfo. Ali, eu inclusive tava falando de você agora. Ia começar a falar de você, Rodolfo. Rodolfo super contribuiu com a live de hoje e a gente já deixou aí marcado a live da semana que vem. E a live da semana que vem eu vou dar, vai ser tipo um mais você, tá? Mas não vamos falar disso hoje, só quero que vocês fiquem curiosos, tá? Vou começar falando, já deu tempo? Acho que já. Vamos lá. Você tá falando dos fungos, tá bom? Quando a gente imuniza o bambu, eu sempre enfatizo que é necessário imunizar o bambu com produtos inseticidas, né, que repelem os insetos, e também antifúngico, tá? Quem não mora em região úmida talvez ache besteira o tanto de ênfase que eu dou, né? Como eu tô sempre enfatizando essa questão de prevenção do fungo. Mas aqui na nossa região de Foz do Iguaçu, essa fronteira com Paraguai e Argentina, a gente tem um clima muito úmido, tá? O ar está constantemente úmido. Então, às vezes, mesmo no verão, mesmo no calor, a gente tem um ambiente muito úmido. Danilo, que bom ter você por aqui, Danilo.
Então, mesmo que a gente cuide e tem que manter esse cuidado na construção, você tem que fazer um projeto, né, que fique afastado do solo, que tenha botas, que tenha chapéu. A construção precisa ter tudo isso. Você colhe varas maduras, você constrói com varas secas. Ainda assim, às vezes não é suficiente para prevenir o aparecimento de fungos, tá? Então é por isso que vocês vão ver, quem comprou ali o curso do Mambuzeiro, vocês vão ver que eu coloco entre as receitas o antifúngico, que aí fica a critério de cada um usar, vai observar da sua região, né? Se precisa usar esse antifúngico ou não, tá? Mas vamos lá, nós temos vários tipos de fungos. Eu estava comentando com quem já estava aqui, quem entrou agora não escutou. Mas assim, eu não sabia, eu tinha uma desconfiança, confirmei agora, que os líquens, que são os indicativos, que é uma das coisas que a gente observa, é para saber se a vara, se ela está madura, né, no momento da colheita. Por que ele é um indicativo da vara estar madura? Porque quando o bambu nasce, ele fica exposto ao tempo e ao seu ambiente. Então, micro-organismos vão se depositando nas paredes externas do bambu. Então, assim, ele vai ficando sujo. O bambu vai ficando impregnado de sujeira de mato. E um deles é líquen. Não é sujeira, tá? É só, assim, para explicar. Então, quando a gente identifica a presença desses líquens, ok, os líquens precisam, sei lá, 3, 4 anos para conseguir se depositar nas paredes do bambu. Lembrando que isso também vai variar do clima, da região de cada um, mas aqui pra gente isso é um indicativo. Aqui você não colhe vara limpa, aqui você bem-vindos que estão entrando agora. Aqui, vara sujinha de mato é indicativo de vara madura, tá? E aí eu descobri, então, que os líquens, eles são filhotes de fungos, tá? Gente, a química nunca foi meu forte, tá? Eu sou uma artista, tá? Assim, uma pesquisadora, mas química nunca foi meu forte. Então, é por isso que eu fiquei tão surpresa quando eu descobri isso. E se alguém aqui for mais entendido que eu, me corrija, por favor. Então, líquens são filhos, fruto ali de um cruzamento de um fungo com algas. E são extremamente resistentes a ambientes secos também, mas é um tipo benéfico. Ele não danifica o bambu, tá? Mas agora vamos começar a falar, já deu tempo aqui, já fiz uma introdução. Vamos começar a falar do que interessa, do que de fato devora o bambu e que a gente tem que se preocupar, tem que prestar uma atenção, tá? Vamos começar pelos fungos. Nós temos os fungos manchadores, tá? O problema deles, o prejuízo deles é que eles danificam a estética do bambu, tá? Então, assim, eles vão manchar, eles vão alterar a coloração do bambu, mas não vai passar disso, não prejudica mais que isso. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Temos os fungos emboloradores e os fungos de podridão. Esses fungos, sim, comprometem a capacidade estrutural do bambu, tá? Porque, veja, o bambu, ele é um material orgânico, assim como é a madeira. Então, assim, eles estão vivos. E por que a gente fala que o bambu é sustentável? É porque se você jogar ele, se você descartar ele volta para o solo. Ele se transforma em matéria orgânica novamente. Então, o fungo é quem faz esse processo. Até esses tempos eu estava vendo um documentário de um ninho de formigas que quando eles têm excesso de população, né, quando eles estão em número assim, exagerado, que está prejudicando o ecossistema, nasce ali um fungo que acaba com aquela ninhada. Então, os fungos, eles têm essa função de reciclagem. Claro que a gente não quer saber disso na nossa construção. A gente não quer que nossa construção seja reciclada enquanto ela exista, certo? E eles se desenvolvem em um ambiente úmido e preferencialmente quente. Ele vai se desenvolver muito mais rápido. Vira muito mais rápido. Eu tenho uma imagem aqui, vou mostrar pra vocês. Rapidinho, deixa eu achar aqui. Separei várias imagens hoje. O Alan gosta de... Quando eu faço live com imagens nela, hoje eu trouxe várias.
Do fungo não tá aqui. Ok. Mas vamos lá. Dos fungos, tá bom? Então, assim, o fungo vai apodrecer, vocês já devem ter visto com, assim, uma frequência imensa. Eu tô um pouquinho fanha, porque eu falei demais nos últimos dias, dormi mal, tava ansiosa, me estressei. Então, assim, é por isso que minha voz tá assim alterada, tá? Então, eu tinha pego a imagem da vara aqui com fungo e acho que não salvou, não baixou aqui. Coisas da tecnologia, né? A gente que é do mato patina na tecnologia. Mas agora vamos falar do maior inimigo do bambu. Assim, e não é inimigo, né? Não é inimigo, ele é um consumidor, é um devorador. Eu quis trazer aqui com esse nome de devoradores de bambu, porque eu não acho que eles sejam inimigos, eles cumprem a função deles. Evidentemente que a gente não quer que eles cumpram a função deles quando estiver na nossa obra, né? A gente quer que eles cumpram a função deles lá na natureza. Então, eles não são inimigos, eles são agentes importantes no seu momento adequado. Tá, vamos falar dos insetos. Temos os fungos. Então, a gente tem os fungos que são benéficos, que é o fungo Laulichin, que é uma cria do fungo, que está lá indicando que a vara está madura. Temos os fungos manchadores, que eles não representam um problema para a obra, apenas para a estética, eles não comprometem a função. E temos os fungos emboloradores e os fungos de podridão. E aí você vai começar a perceber, que tá entrando aí, bem-vindo, você vai começar a perceber que esse bambu, ele começa a ficar fofo, macio, quando você bate nele, porque um bambu maduro, quando você bate, ele tem uma sonoridade, um som metálico. Quando ele não tem mais essa rigidez, né, que ele está fragilizado, ele passa a ter um som mais abafado, mais choco, sabe? Então, mais fofo. Ele não... Então, ali você começa a observar. Só que o fungo quando da podridão, em pouco tempo, você vai identificar olhos nus do que está acontecendo aquilo ali e não tem o que fazer, tá bom? Falando de patologia de obra, um bambu com fungo você não tem o que fazer. Você tem que substituir aquela peça antes que apodrece mais coisa ao redor e é isso, tá? Então, esses são os fungos. Vou falar dos insetos. E aí, dos insetos, nós temos os xilófagos, que são... entra aí caruncho, também é chamado de broca, tem vários nomes, tá? Eu vou dizer aqui o nome científico, porque eu acho bonito falar o nome científico. Já vamos chegar, temos dois, assim, os dois que mais atacam, tá? O bambu, ele não é muito atacado pelo cupim, porque ele tem pouca celulose. O cupim gosta da celulose, ele tem um apetite imenso por celulose. E o que o bambu mais tem, na verdade, é amido. Então, assim, o bambu é primo do arroz, do milho, da aveia, da pipoca, é uma grama, é um pasto. Então, ele não tem muita celulose. Tem, mas o que ele mais tem é amido, proporcional. Então, se você vê a pipoca, o caruncho come, o arroz come, a farinha come, porque são todos vindos dessa mesma linhagem de gramas, tá? E dentre esses insetos, né? Então, o cupim, é muito difícil o cupim atacar o bambu por causa dessa característica, porque o bambu tem pouca celulose. Tem os besouros também, não sei até onde ele afeta o bambu, tem pouco estudo sobre isso. Mas os que mais atacam é o nosso famoso Dinoderus minutus, tá? É a nossa broca. Essa ataca, e eu tenho uma fotinha da bichona aqui, essa eu tenho foto. Essa aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu ver se eu saio daqui. Eu não saio, eu não consigo me tirar da frente. Vocês vão ter que ficar me olhando ali na frente do Oi, Anastácia, seja bem-vinda. Vocês vão ter que ficar me vendo ali na frente do caruncho, não tem o que fazer. Esse é um devorador de bambu. Ele consome tudinho, transforma o bambu em pó, não tem o que fazer, tá? Ele come mesmo. E assim, como é que ele funciona? Ainda na mata, o caruncho adulto, ele entra no bambu e ele deposita seus ovos. Quando esses ovos eclodem, quando eles se transformam em larvinhas, as larvinhas têm um apetite imenso e começam a comer tudo que eles encontram pela frente. No caso, o amido do bambu. E eles comem tudo. Na fase adulta, eles já não comem tanto, tá?
Então, assim, quando você vê os carunchos adultos caindo, é porque eles já fizeram a festa. Já foi, tá? Como é que você reconhece a presença disso? Você começa a ver um pozinho caindo. E se você conseguir identificar a presença do caruncho logo no início, você consegue desacelerar esse processo, você consegue passar um inseticida e amenizar a situação. Só que aí o inseticida que você vai passar já é um inseticida com uma toxicidade maior, né? Porque o efeito dele, a ação dele precisa ser muito mais rápida, precisa ser muito mais eficiente. E ainda assim, você não vai conseguir garantir que o inseticida chegou até onde tinha que chegar, que essas larvinhas não vão ficar lá escondidinha fazendo a festa, sabe? Então, por isso, sempre friso, o bambu precisa ser imunizado logo após a colheita. Algumas literaturas, algumas pesquisas até falam que você pode deixar o bambu secar na mata pelo sistema anaeróbico, né? Que é ali pelas folhas, ou você deixa secar antes de imunizar. Tem poucos estudos sobre isso. Eu prefiro me garantir. Os bambus que eu usei até hoje, eu cortei. Oi, Vidaia, seja bem-vinda, Anastácio. Os bambus que eu utilizei até hoje, eu corto e eu já imunizo rapidamente. E eu imunizo com sal de bora, com sais de bórax, especificamente octoborato, que foi que eu encontrei aqui, e com sulfato de cobre. Sulfato de cobre é um tema polêmico, tá bom? Muitos bambuzeiros não gostam de usar, tá? Fica a critério de cada um, tá bom? O sulfato de cobre, ele é utilizado em plantações orgânicas de bambu, de tomate, tá? Ele em pequenas concentrações, ele se descartado corretamente, né, bem diluído, ele não polui, ele não estraga nada e ele também não é tóxico pra gente, assim, tá? Pra você se intoxicar, você tem que, sei lá, consumir quanto disso, né? Pegar, tem que comer 1 quilo de sulfato de cobre, não sei. Você não vai comer esse bambu, tá? Mas assim, esse é, até hoje, o método que eu tenho visto, lido e revisado, trocado figurinhas com outros bambuzeiros, conversado com outros profissionais, e é o método mais eficiente e mais natureba que a gente tem, tá bom? Tá, na apostila vocês vão ver que tem 1 milhão de outros jeitos de você imunizar, tá bom? Mas eu vou ir sempre pelo que a ciência diz, o que a ciência está comprovando pra gente, e ela está dizendo isso. Então, como é o mecanismo de ação quando você imuniza, né? Para você controlar. Então, oi, Pamela, seja bem-vinda. A Pamela me achou num grupo, essa história é engraçada. A Pamela me achou num grupo de mães aqui de Foz. Ela me convidou para um evento, eu não pude ir para o evento. Eu aproveitei e convidei ela para o nosso grupo de WhatsApp. Ela entrou lá e a gente se encontrou na feira. Eu até queria ter postado a foto dela, não postei ainda. Mas seja bem-vinda, Pamela. É uma alegria ter você aqui. Gente, deixa eu pedir para vocês que se vocês puderem dar coraçãozinho, interagir, o Instagram ele entrega para mais pessoas. Porque aqui no Instagram nós estamos amarrados, presos e condicionados ao que os algoritmos ditam. E enfim, se o algoritmo se não tem interação, o Instagram entende que não é bom e ele não manda para ninguém, ele não avisa ninguém, tá bom? E, bom, voltando. Como é o mecanismo de ação, então, para que o caruncho não coma o bambu quando imunizado com esse sal de bórax. O amido, então, ele é um carboidrato, né? Ele é adocicado pro caruncho, pro paladar, é muito palatável, muito gostoso pro caruncho. E aí o que acontece é que quando você imuniza esse bambu, você deixa ele de molho e esse sal do bórax penetra todas essas paredes do bambu, o amido não é mais palatável, não é mais gostoso. Então o amido vai continuar existindo ali, porque não tem como tirar. Se vocês verem um corte de como tá ali as fibrinhas, as
as casinhas, né, das fibras do bambu, é muito difícil a retirada desse amido. Então, o que você faz é você estragar o sabor para não ser mais palatável, tá bom? Algumas técnicas até falam de lavagem para retirar o amido, outras falam de fermentação, mas vai sempre batendo essa tecla. Você precisa afetar o amido para que não seja mais palatável para o caruncho, não escapa disso. Vou mostrar uma foto aqui para vocês do estrago que esse danadinho faz no bambu. Ele transforma o bambu nisso. Ó, Alan, você que gosta de foto, ele transforma o bambu nisso. Então, o bambu ele pode ser muito superior ao concreto, superior ao aço, extremamente flexível, extremamente resistente à compressão, ao cisalhamento, à tração, à curvatura. Mas pegou um bichinho daquele ali, desse tamanico, porque ele tem 1 milímetro mais ou menos. Pronto. Acaba com o bambu, devora de cima e embaixo. E nós temos uma espécie de inseto que não é originária nossa, que foi introduzida, que é o tigre de bambu. E ele é a coisinha mais linda, tá bom? Bem ilustrativo. Eu tenho que é o Chlorophorus annularis, nome popular tigre do bambu. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Se não fosse um safado, descarado, eu pegava pra mim esse inseto. Mas, ó, vou mostrar a foto pra vocês. Esse daqui é o tigre do bambu. Coisa mais lindinha do mundo. Vocês não acham que é lindinho? Olha esse tigre, se não é lindo? Olha a cor que ele tem. Olha a geometria nas costas. Amarelo e preto. Me diz se não é um inseto lindo. Maravilhoso, né? É aquele boy perfeito, assim, sabe? Aquele deus grego. Mas daí olha aqui o que ele faz com a nossa vida. Olha aqui o que o safado faz. Olha a situação que esse tigre do bambu deixa um bambu. Ele decepa. Ele consome tudo, gente. Olha isso. Ele come até a casca. Me diz pra que isso? Qual a necessidade de um inseto fazer isso com o bambu? Mas tá bom. Vamos lembrando que a gente é paz e amor, né? Que a gente entende que na natureza tudo tem um porquê. Beleza, eu só não quero esses bichinhos lindinhos na minha obra, tá bom? Não quero. Friso, precisamos imunizar várias maduras para ter menos amido possível. Imunizadas corretamente. Eu imunizo com octoborato e sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um antifúngico e o octoborato ele vai atuar como inseticida. E depois as varas precisam secar, tá bom? Não me venha com conversa aí de querer construir com vara verde. Não funciona. Não gosto, tenho raiva de quem faz. É um desperdício de tempo construir com vara verde. Ela altera diâmetro. Ela não está imunizada ainda completamente. Ela não terminou o processo. Só você quer jogar teu dinheiro fora? Faz isso não, dá pra mim. Então, assim, varas maduras, varas imunizadas, varas secas, projeto adequado. Porque o que acontece? O octoborato, os sais de bórax, eles são lixiviáveis também. Então, se o bambu fica no tempo sem uma proteção, ele vai lavar, a chuva vai lavar ele e vai deixar de existir, o amido vai ficar ali limpinho daí para os insetos, tá? Então, assim, me perguntam, tá, como é que você vai fazer um pergolado, uma cerca? Bom, aí você precisa passar um impermeabilizante de qualidade e você precisa fechar as pontas e tentar proteger o máximo possível esse bambu com proteções químicas, né? Assim, você vai fechar a ponta para a chuva não acumular ali dentro, nas paredes externas. Vai passar um óleo de linhaça, um óleo de mamona, até mesmo o óleo queimado sem ser queimado, ou um verniz de alta qualidade. Tem como fazer, só tem que fazer bem feito, tá? Então, essa foi a primeira parte dos bichinhos não tão legais. Só o líquen, que é um bichinho legal. Mas agora, eu vou falar de um outro devorador de bambu maravilhoso. Coisa mais linda do mundo. Que esse vocês já devem conhecer, mas que eu quis trazer só pra gente ter uma conversa assim um pouco mais tranquila, né? Lembrando
que, que a gente tá com algum planeta retrógrado aí, alguma coisa assim, né? Brincadeiras, não importa. Vamos lá. Nós vamos falar agora de um devorador de bambu famosíssimo, que é o nosso queridinho panda. Essa fofurinha. Gente, se vocês têm perguntas, se vocês têm comentários, vão falando. Me digam se estão gostando, se não estão gostando, se tá chato me escutar. Eu não sei, eu tô aqui falando com uma tela do celular. Então, assim, se vocês puderem dar sinal de vida, eu agradeço, tá bom? O panda. Opa, vocês acreditam que o panda é carnívoro? Ele é classificado como carnívoro. Eu não sabia que ele é um carnívoro. Ele, na verdade, ele é um mamífero carnívoro. E ele, vejam só, ele, graças a um monte de trabalho, não tá mais, assim, ameaçado de extinção, mas tá com um pezinho lá. Mas foi feito um trabalho gigantesco para poder tirar ele dessa situação de vulnerabilidade, né? Esses dias, no mesmo documentário que eu tava vendo ali sobre as formigas, eu tava vendo sobre a reprodução dos pandas. Gente, os pandas, não é assim, ó. Os bichos são devagar, hein? O que eles têm de bonito, eles são de devagar, tá? A fêmea entra no cio só durante a primavera, uma vez no ano, ela entra no cio. E durante esses dias no cio, só durante 3 dias, o macho vai atrás dela. E não para por aí a dificuldade da danada. Porque ela fica em cima de uma árvore, porque assim, ela só engravida se tiver assim, ali naquele ponto exato, o óvulo, bem no momento que o esperma encontrar, assim, tem que ser um trabalho de precisão. Então, os machos ficam ali embaixo da árvore esperando ela descer pra dar uma. A fêmea fica em cima da árvore, se esfregando, exalando o ar de cio dela, esperando que os machos venham, ver eles brigando, ver qual que é o mais forte deles, e dela desce rapidinho, dá uma rapidinha e fim. Acabou. Isso foi tudo. Não é à toa que estava ameaçado de extinção. Brincadeira, que eles estavam ameaçados de extinção é por causa da floresta, isso é assunto sério, tá bom? Mas olha, eles são tão grandes, tão bonitinhos, né? Eles chegam a ter 1,20 m de altura. Mas eles nascem com 200 gramas. Tempo de qualidade. É bem isso, Pamela. Tempo de qualidade. Eles nascem com 200 gramas. Nascem pelado, sem pelo nenhum, surdo e cego. Nascem tipo uns ratos. Nascem muito frágeis. E aí eles mamam e ficam com a mãe durante 18 meses. Ficam agarrados na mãe. E depois se desprendem. Os pandas, eles têm um hábito de vida solitário. Eles não vivem em comunidade. Eu gostava do panda. Agora, assim, já nem assim, depois de tudo isso, vai, panda nem é tudo isso, né? E aí, ó, gente, eles comem em torno... Eles podem comer até 40 quilos de bambu por dia. É bambu, né? É muito bambu. Eles passam 14 horas do dia deles comendo. Comendo. E com isso, eles cagam, fazem cocô mais de 100 vezes por dia. Você já imagina? Esses bichos, eles se reproduzem pouco porque eles vivem para comer, né? É a única coisa que eles fazem. Então, mas assim, hoje tudo isso, pois é, e são gordinhos, você viu que não adianta ficar só comendo pasto, que fica gordinho igual, vamos comer normal. E aí a coloração deles, esse preto e branco, é para ajudar eles a se camuflar, porque o branco ajuda eles a se camuflarem na neve, né, e o preto ajuda eles a se camuflarem na sombra. E também essa manchinha preta ao redor dos olhos, se diz que nem é tanto assim, um como de Jasper já dá conta. Um como, sim, mas o Alan, você já tentou? Você já imaginou roer um como de Jasper?
Você imaginou isso? Não. A vara do Asper, realmente, ela é grande, é pesada, mas você já imaginou um panda pegar um Asper e começar a roer? Coitadinho, vai passar fome, né? Porque não tem como. Olha aqui, ele que fofinho, ele come folha. Ele come esses 40 quilos é só de brotação, de folhinhas novas. Então, só que assim, ó, veja só, interessante, né? Surgiu lá no grupo, eu não conhecia. A gente acha que tem só o panda comendo bambu, mas um bambuzal, na verdade, ele é um ecossistema completo, né? A gente tem, falando de maneira indireta, não só quem consome o bambu, mas a gente também tem aves que fazem a sua casa, a gente tem cobras que trocam de pele ou que vão até o bambuzal para comer os ratos, para comer os passarinhos. Então, o bambuzal ele é um ecossistema completo. Agora, o que eu não sabia é que nós temos um panda brasileiro. Vocês sabiam disso? Que a gente tem um panda brasileiro? E eu tava aqui, a mancha preta do olho dele, o que tem? A mancha preta do olho do panda, eu não falei? Ou falei atropelado? A mancha preta ao redor do olho do panda é para intimidar os adversários, porque daí ele parece ser muito malvadão. Nós temos um panda brasileiro. Vejam só. O panda brasileiro, e aí do panda brasileiro eu virei fã. Agora que eu estudei, dei uma revisada, vi alguns vídeos, virei fãzinha. Tô apaixonadinha pelo panda brasileiro. Na verdade, o nome dele popular não é um nome muito legal, tá? O nome popular dele, vamos ver se aparece aqui, é rato de taquara, rato da taquara. Mas ele não é um rato, ele é um roedor. Mas ele é aparente, né? O rato também é um roedor. Só que esse rato da taquara, ele tá mais para um esquilo, né? Tá mais para esse rumo do que para de fato um rato. E ele é a coisa mais fofa. Vejam, ele é um dos únicos roedores que tem hábitos monogâmicos. Então ele se apaixona para sempre. Ele tem hábitos monogâmicos e ele tem como é que chama? A paternidade bilateral. Não é esse o nome. Não é paternidade. Enfim, eles têm filhote e os filhotes são cuidados pelo pai e pela mãe. Isso é muito fofo. E esse rato se alimenta exclusivamente de bambu. Então, ele vive no bambuzal e ele consome brotos e folhas. E é muito difícil de achar. E ele é endêmico aqui do Rio Grande do Sul, dessa região. Coisinha mais linda. Ele tem os hábitos dele, ele é mais da noite. Olha aqui ele comendo. Ai, eu queria sair da frente. Não, troca. Como é que eu me tiro da frente? Eu não consigo me tirar da frente. Enfim, olha ele ali comendo. Ele tem os 4 dedos da frente mais compridinho. Ele não tem unhas que atacam, tá bom? E ele vive ali feliz no bambuzal. Só que ele também, assim, ele é muito difícil de encontrar, então é muito difícil de saber se ele tá correndo risco de extinção ou não. Porque ele é muito difícil de achar. E ele vive exclusivamente em bambuzal, só que esse bambuzal precisa estar cercado de floresta. Precisa ter um entorno dele para dar todas essas condições que ele precisa. Dedo humano. Quase, é muito lindinho ele. Eu acho que eu vou adotar um. Mentira, não dá pra adotar. E deixa eu ver se tem mais foto dele. Não tem. Não tem mais foto dele. Mas enfim, que se vocês não sabiam, vocês estão sabendo. O nome científico dele é Canabateomys amblionix, tá bom? Quem tá no grupo, eu vou mandar um link ali pra vocês contando um pouco mais sobre ele, vou mandar umas fotos pra vocês. E ele é muito fofinho. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Só que ele dá grande, tá? Ele chega a dar aqui um comprimento total de 58 centímetros. Então, assim, é compridão, né? Assim, uma coisa assim. Assim, sim. E chega a ter 600 gramas.
viu? Assim, aqui, ó, biparental. Isso. Possuem associações monogâmicas, ou seja, eles têm romances monogâmicos e têm os cuidados biparentais com as crias. E eu achei isso muito fofo. Bom, eu vou pro último devorador de bambu agora. Um esquilão, é praticamente isso. E agora eu vou pro último devorador de bambu, e esse devorador de bambu não tá ameaçado de extinção, muito pelo contrário, tá caindo pelas beiradas, podia diminuir um pouco, que somos nós, tá? Então, assim, você vê que assim, que não é só os bichinhos que comem, é a gente também. Ó, esse aqui sou eu, com broto de Dendrocalamus asper, tá? O Alan falou antes, né, do asper. E o asper, ele é o terceiro maior bambu do mundo. E se eu não me engano, ele é o maior bambu que existe no Brasil também. Ele é de porte grande. As suas varas dão um diâmetro aí de 20 e poucos centímetros. E ele chega a dar 40 metros de altura quando tá em condições plenas. E é um bambu que coça pra caramba. Então, assim, vocês sempre vão me ver perto de um Dendrocalamus asper com camisa longa, porque ele coça muito. Ô, Claudinei, ô, Denise, sejam bem-vindos. Sempre vão me ver com uma camisa de manga longa, porque esse bambu coça para um caramba. Mas ele é muito saboroso. Só tem que cozinhar bastante, porque ele tem como se fosse um amargo. Ele dá uma travada na língua. Mas olha, e aí agora eu já vou deixar o gancho para a live da semana que vem. Oi, Mari. Da semana que vem, nós vamos dar continuidade, né, sobre os devoradores de bambu, mas nós vamos focar em uma espécie específica, que são os seres humanos. Nós vamos fazer, na semana que vem, uma live um pouco diferente. Porque eu sempre, assim, ó, desde que eu comecei lá em janeiro com as lives, tô falando sobre o bambu para construção, mercado do bambu, o que é ser bambuzeiro, como identificar bambu maduro para colheita, como imunizar ele, como construir com ele. Tô sempre nesse rumo da arquitetura. Hoje eu quis mudar um pouquinho, até para dar uma relaxada na conversa, porque essa conversa começou ontem, né? Começou ontem lá no grupo, continuamos hoje, e nós vamos continuar até quarta-feira que vem. Então, semana que vem, nós vamos fazer aqui, tipo, um Mais Você. E nós vamos falar sobre receitas com bambu. E quem vai participar com a gente é o Rodolfo. O Rodolfo desenvolveu várias receitas. Essa daqui é uma lasanha de bambu. Eu tô muito curiosa para aprender. Então, assim, já tô avisando vocês com uma semana de antecedência, que é para vocês prepararem o caderninho, prepararem as perguntas para a semana que vem estarem aqui. Convidem mais pessoas para assistir também, para compartilhar isso, porque agora a gente está em maio. Em julho, agosto, mais ou menos, a gente tem a época de brotação dos bambus alastrantes, dos bambus corredores. Então, a gente tem Mossô, tem o Filostax áurea, que é a cana da Índia, e a gente tem outros bambus, né, que se alastram, que não dão toceira, que vão entrar na sua época de brote, de brotação. Então, se preparem, se organizem para anotar as receitas, porque aí, quando começar a época de brotação, vocês vão correndo lá cortar, colher, e aí vocês já vão ter a receita de vocês para prepararem essas iguarias, essas delícias. Eu tô muito curiosa. Ele tem mais fotos, né? Quem tá lá no grupo sabe. Ele mandou um monte de fotos deliciosas. Eu tô doida para experimentar elas. E semana que vem nós vamos falar sobre receitas de bambu. Sorvete, Pamela. Sorvete de bambu. Assim, na minha experiência, o bambu tem sabor do que você coloca, né? Do que você temperar ele. Do que eu consegui fazer até hoje. Se vocês rolarem um pouco o meu feed aqui para baixo, né? Em janeiro, eu postei um vídeo preparando um broto de bambus aodame
E eu cozinhei ele, cozinhei no bicarbonato. O problema de cozinhar com bicarbonato é que ele fica um amarelo forte. Mas eu acho que tira mais rápido o sabor amargo. Algumas pessoas só cozinham. Tem algumas espécies também que são mais adocicadas que outras, mas todas você pode comer. Mas ainda falando sobre devoradores de bambu, vamos reforçar, vamos relembrar. Quando a gente teve a live com o Carlos Ciprandi, que ele falou sobre o chá da folha de bambu. Então, eu tenho feito, comecei a fazer. O sabor é agradável, sabe assim, não é um sabor marcante. E a folha de bambu, ela é maravilhosa para os cabelos, para as unhas, para as articulações, para um monte de outra coisa. Ela é riquíssima em sílica. Então, assim, dá para entender por que esses bichinhos todos ficam aí querendo devorar o bambu, porque ele, de fato, é delicioso, né? É delicioso e quem diria o caruncho, que não se importa, né, de ser um bambu seco, que ele tá lá roendo, maravilhoso. Certo. Eu vou encerrar. Com qual espécie você fez? Então, eu fiz, até hoje eu experimentei fazer com 4 espécies. Eu fiz com Bambusa tudoides, que é o bambu comum também, que se encontra muito. Eu sei que em São Paulo tem bastante, em Minas Gerais tem bastante, no Paraná tem muito Bambusa tudoides, que aí é mais fácil de você trabalhar e não dar coceira. Assim, você tá andando na beira da toceira, você dá um trupicão, você quebrou o broto e você colhe ele. Parece muito com descascar uma espiga de milho, sabe? Fiz com Bambusa tudoides, fiz com o Dendrocalamus asper, que é o popular bambu gigante, que é o que tem a coceirinha. Esse bambu gigante deu um pouquinho mais trabalho. Uma que ele coça, outra que ele é grande, difícil de manejar. Ah, o chá, eu já chego. E aí eu também cozinhei o Guadoachacoensis, que ele é endêmico daqui. Preparei o broto dele e também preparei o broto do bambu zoldame. O chá, eu fiz o que eu tenho em casa. Eu tenho um vaso com bambu ornamental aqui, que é uma... Meu Deus, me escapou agora. Filostaques, eu acho. Filostaques alguma coisa. Não sei. Mas é um bambu de jardim. Mas o bambu você pode usar qualquer espécie. Você pode usar folha de qualquer espécie. Não tem restrição, sabe? Restrição. Você pode usar folha de qualquer espécie. Provavelmente, com o andar da carruagem, a gente vai ter aí pesquisas dizendo quais espécies tem mais uma coisa ou mais outra. Mas eu tenho feito assim, e aí já que a gente tá falando de chá, eu tenho feito o chá da folha do bambu, que é então rico em sílica, ajuda aí nas articulações, cabelo e tudo mais. E tenho feito também junto com o boldo, que é bom pro fígado, né? A gente que vive estressado, acelerado, é muito bom essas coisas, fazer essas combinações. E a gente que gosta de bambu, gosta da natureza, a gente tem que ser meio bruxa, assim, aprender essas coisas, né? Gente, vocês têm alguma pergunta que eu não tenha respondido? Alguma curiosidade? Já mandem aqui, porque se eu não souber, eu já pesquiso aqui rapidinho, a gente já responde. Passada outra semana, né? Então, semana que vem, eu li que o Vulgaris é um dos melhores. Olha, é provável, viu, Alan? O Bambusa vulgaris, ele é uma das espécies que mais tem amido. Então, por exemplo, é uma das poucas espécies que aceita o corte raso, né? Que a cada 2 anos você pode ir lá na toceira de vulgaris e cortar a toceira inteira. Né? Isso serve para a produção de farinha, por exemplo, né? Ou a produção de broto. Para chá, para chá eu não vi nenhum estudo, mas o Bambusa vulgaris ele é uma espécie que atende muito bem à alimentação. Dá para usar para construção, se você é o que você tem, é o que você usa. Mas eu sei que ele é muito bom para construção e ele aceita esse corte raso assim do zero, porque ele tem uma reserva de amido muito grande. Então ele aceita por causa disso. Mas pro chá eu não vi específico. Confesso que eu não me aprofundei nesses tópicos, porque o bambu, ele é tão amplo, assim, ó, ele se desdobra em tantas possibilidades e cada possibilidade
é profunda, é ampla também, que eu não fui atrás para ver do chá. Até interessante aí, se alguém quiser pesquisar mais sobre o chá, né, futucar um pouco mais, quiser colocar isso, me passa, coloca lá no grupo a propósito, coloca lá no grupo sobre o chá, o que você encontrou, e vamos passar a consumir chá de bambu, né? Eu pego direto da planta e faço chá, muito bom. Inclusive, esses dias eu tinha feito uma chaleira de chá e minha mãe tava lavando a louça. Ela pegou aquela chaleira e foi lavar a louça. Aí ela assim, nossa, como as louças estão ficando limpinhas. Então fica a dica, fazer chá de bambu para lavar a louça. Você conserva a sua mão e deixa a louça mais limpa. Até eu dei uma entrevista ali na Fespop e aí eu contei do chá de bambu. Vou fazer um chazinho de folhas de áspera agora. Fantástico! Aquela lá que os cavalos estão cagando. Ah, não, peraí. Confundi. É o Alan. O Alan esses dias me mandou a foto de uma toceira de Dendrocalamus asper. E ele tava feliz porque tinha uns cavalos ao redor cagando. E diz ele que ele lembrou de mim. Falei, nossa, momento muito bom pra você lembrar de mim, né? Quando tem cavalo defecando. Mas faça o chazinho com as folhas de asper. É sucesso, pode fazer, show de bola. Aí eu tava falando dessa entrevista lá da Fespop, e aí eu contei que o chá de bambu era muito bom pro cabelo, pra unha, que dava pra deixar as unhas de molho. Aí diz o entrevistador ainda. Mas você toma o chá e depois lava o cabelo, lava as unhas, ou você primeiro lava as unhas e depois toma o chá? Olha a lógica. Imagina. Sim, você toma e depois você molha a unha. Mas beleza. Gente, é sempre assim, né? Pro final vai ficando bom, vocês vão se soltando. Olha, vocês têm que começar a conversar no começo da live. Fertilizante natural. Sim, fertilizante natural rico em nitrogênio, em fósforo e em potássio. Só sucesso, né, Pamela? Só sucesso. Sempre vai ficando melhor assim pro final, né? Vocês começam a se soltar. Pra próxima live eu quero que vocês se soltem desde o começo, tá bom? Desde o começo vocês têm que fazer pergunta. Porque daí assim, sabe o que acontece? Ah, como foi a Fespop? Gente, foi tão legal. Foi assim, eu vou contar rapidinho pra vocês, vou sintetizar. Eu nunca tinha participado de uma feira. Eu queria participar de uma feira. E essa feira caiu no colo, o secretário de Agricultura e de Economia me chamaram, falaram assim, a gente quer você lá dentro, mostrando o trabalho com o bambu. E eu fui. Ganhei o espaço, estive lá dentro. E eu não sabia direito o que esperar, eu tinha muita expectativa. Para começo de história, eu não tinha nem bambu decente para colocar lá. Eu reformei os que eu tinha aqui. E foi muito gostoso ver a reação das pessoas. Foi muito gostoso ver a reação das pessoas. E para minha surpresa, teve muita gente do Paraguai e da Argentina. Mais pessoas da Argentina, na verdade, me perguntando lá dentro, assim, impressionados, do que do Paraguai. Eu esperava que tivessem mais pessoas do Paraguai. E tinham mais pessoas da Argentina. E tinham pessoas do Brasil, evidentemente, que a feira foi no Brasil. Mas, assim, foi muito interessante como as pessoas... era quase unânime a reação. Nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Nossa, que impressionante. Então, eu acho que em pouco tempo vocês vão ter bastante novidade aqui. Eu vou contar bastante coisa para vocês, porque eu plantei muitas sementes nessa feira, falei bastante e agora eu tenho um pouco de paciência para desabrochar, né? Para brotar, para desenvolver essas plantas aí, esses pequenos brotos que eu semeei aí nessa região. Plantação de bambu pode virar praga? Pode, Pamela. Plantação de bambu pode virar praga. Mas isso acontece se for um alastrante, tá bom? Pamela, eu não sei se você tá sabendo, mas eu fiz um curso chamado Bambuzeiro Iniciante e eu coloco 3 e-books lá dentro e um deles eu falo sobre manejo e cultivo. E eu falo, assim, bem profundamente sobre os tipos de bambu. Nós temos os bambus entolcerantes, os semi-entolcerantes e os alastrantes. Temos mais grupos, mas esses são os com maior predominância pra gente aqui, tá? Toceira,
faz uma planta fechada. O semi-intolerante só tem uma espécie que tem esse comportamento, que é o Guadua chacoensis, angustifolia, enfim, todos os guaduas, que ele é uma toceira, só que do pescoço comprido, então ele dá uma vara longe da outra. E temos os alastrantes, que são os filostaques, por exemplo, cana da Índia, usado para fazer móvel. Ele é um bambu alastrante, então uma planta se transforma em 2 hectares. O moçô, sabe aquele bambu torcidinho no vaso que a gente compra em floricultura, bem bonito? Ele, na verdade, ele é uma planta de grande porte, alastrante, tá? Inclusive, Pamela, você que tá aqui em Foz, eu descobri que tem uma floresta de moçô por aqui, eu quero visitar. Se você quiser, nós vamos juntas. Vamos lá conhecer essa floresta de moçô. Gente, eu vou encerrando. Vocês têm mais alguma perguntinha? Gostaram? Acharam que foi uma linha legal para pegar, assim? Porque eu saí completamente de construção. Você me falou de construção, hoje eu vim falar de outras coisas. Vocês gostaram dessa linha? Você acha que estão curiosos pra gente, de repente, trazer mais? Me leva junto? Vamos, Pamela. Fechou. Então, nós vamos juntos nessa floresta. Então, daqui uns dias teremos uns books fotográficos aqui de 2 doidas no meio de uma floresta de moçô. Lembrei, antes eu tava falando o seguinte. Então, hoje foi sobre devoradores de bambu. Semana que vem serão sobre receitas com bambu. Preparem o caderninho, convidem os vizinhos. E na outra semana, eu tô pensando em trazer um tema específico sobre espécies construtivas de bambu. E aí, vou fazer o convite para algum outro bambuzeiro. Eu tenho alguns nomes na minha mente aqui, mas para a gente falar especificamente sobre bambus para construção. E aí, depois disso, a gente pode fazer outro falando sobre bambus para alimentação. Assim, todos os bambus servem para quase tudo, só que assim, tem os mais indicados. Mas enfim, fiquem aí de olho que eu vou consultar vocês. Tô plantando a semente. Certo, gente? Eu vou encerrando. Eu ainda estou de ressaca da FESPOP. Assim, é um sono que vem, não sei da onde, mas eu queria muito fazer esse encontro aqui. Fiz semana passada, fiz na outra semana também, todas as semanas da correria. E é bom, eu espero, pelos nossos encontros aqui, eu sempre aprendo muito. Eu espero que vocês também aprendam com isso. E eu espero vocês aqui quarta-feira que vem, de novo, no nosso bate-horário, como diz o Alan. Muitas gracias. E foi assim, foi tanto argentino lá no stand, e eu tenho conversado com tantas pessoas da Colômbia, pessoas da Bolívia sobre o bambu, que eu acho que em algum momento a gente vai ter que começar a fazer essas lives em 2 idiomas. Tô me preparando emocionalmente para isso. Porque se eu já falo bastante em português, imagina falar em 2 idiomas. Mas tá bom, gente. Obrigada pela companhia. Que vocês tenham uma excelente noite de descanso. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu aprendi muito. Eu espero que vocês também. E é isso. Um beijo verde e bom descanso para vocês. Tchau, tchau.